Pessoal, vamos fazer comigo esse retoque? Primeiro vamos analisar esse cabelo. As pontas já tá bastante oxidada, ó, sem contraste nenhum, e a raiz tem alguns brancos e tá bem crescidinha já. Então nós vamos fazer um retoque e a cliente quer colocar um contraste nessa parte de loiro, trazendo uma nuance de uns tons mais escuros, né, para misturar com o loiro em toda a extensão do cabelo. E a raiz vai ser retocada, a gente vai fazer o loiro na raiz. E eu comecei pela parte da nuca. Eu separei mais ou menos 1 cm a primeira mecha e ericei em grau 1. Dei algumas beliscadas, tirando alguns contrastes bem fininhos, para quando ela for amarrar um rabo de cavalo, ficar um contraste legal em toda parte do contorno. Depositei o produto. Aqui eu estou depositando o produto uns 2 centímetros abaixo. Aí eu venho varrendo em 90 graus para poder espalhar bem o descolorante e aproximar da raiz. Fechei o papel e a próxima mecha eu peguei com 2 dedos de largura. Dividi essa mecha em duas, deixando uma sombra embaixo. Ericei para poder dar profundidade e apliquei o produto. Fui para outra parte, fiz a mesma coisa. E eu fiz dessa forma até 2 dedos acima da orelha. Sempre separando a mecha com 2 centímetros de largura e eu vou deixar 1 centímetro de sombra e vou eriçar para ter profundidade. E vou costurar a mecha para ter contraste, tá? Quando você costura a mecha, a gente tem o contraste. Dividindo a mecha em 3 blocos. Faço a aplicação no retoque e deixo essas pontinhas loiras para o lado de fora do papel. Vamos partir do princípio de que onde há luz, há sombra. Por isso, vou deixar aqui, na parte de baixo, uma mecha que vai ser a sombra e a parte de cima vai ser as luzes do cabelo, onde eu vou aplicar a descoloração. Preste atenção como eu puxei com o pente a mecha bem aberta. Isso facilita você eriçar a mecha e colocar sombra na raiz. Agora eu estou costurando as mechas e colocando um contraste nas mechas. Preste bastante atenção que eu estou trabalhando com 3 técnicas neste cabelo: contraste, sombra e profundidade. Na aplicação do produto, eu deposito com o pincel em 45 graus. Depois eu venho varrendo com o pincel em 90 graus para poder espalhar bem e aproximar da raiz. Sempre quando eu deposito 2 centímetros abaixo da raiz para depois aproximar, varrendo esse pincel a 90 graus e deixar pouco produto próximo à raiz para não manchar essa raiz. Vou explicar todos esses detalhes em outros vídeos, mas eu quero que você preste bastante atenção como eu estou fazendo neste vídeo, para que você já aprenda logo quando terminar de assistir e possa fazer um cabelo, um retoque, igual eu estou fazendo aqui. E detalhe, por enquanto eu estou passando o produto apenas na parte crescida do cabelo. Eu ainda não estou depositando o produto nas pontas, porque as pontas já estão descoloridas. E se você deixar produto desde o princípio nessas pontas junto com a raiz, o cabelo pode ficar fragilizado e não resistir. Por isso, nós vamos puxar depois nessas pontas, ok? Preste atenção que até aqui eu vim dividindo esse cabelo em 2 partes, mais ou menos 2 dedos acima da orelha. E essa é minha última mecha que eu vou aplicar assim. A partir de agora até o topo eu vou fazer em 3 partes, dividindo em triângulo agora. E depois eu continuo também com a mesma distância de antes, fazendo em 3 partes até chegar ao topo. Presta atenção nessa divisão, já dividi em 3 partes. Aí eu começo uma por uma, até chegar na parte do topo, onde vai sobrar apenas um triângulo. Percebe que eu estou começando na parte direita e fazendo a primeira mecha? Depois venho com a segunda e a terceira. Eu não consegui mostrar isso no vídeo, porque eu estava gravando sozinho. Acabou que não consegui mostrar para vocês. Agora eu vim para o contorno. Tirei 1 centímetro dessa primeira mecha do contorno. Dei apenas uma limpadinha e apliquei o produto. Vim com a segunda mecha. Ericei essa segunda mecha um pouco mais. Bem fininha, tipo código de barras. Dá uma olhadinha. Fiz o eriçado e apliquei novamente o produto na parte que está escura, deixando as pontinhas para o lado de fora. Eu fiz o contorno das laterais com 2 mechas. 2 mechas acima da orelha e 2 mechas na lateral na parte da frente. A primeira mecha, eu sempre faço a limpeza apenas dos baby hair e aplico o produto sem contraste, bem pouquinho, o eriçado, tirando aqueles baby hair do início. É um eriçado de 1 grau,
Depois eu venho com a segunda mecha, com o eriçado um pouco mais profundo para dar um pouco mais de profundidade. E é simples assim, fazemos assim de todos os lados nas laterais. E continuamos separando as mechas na horizontal e deixando uma sombra e um contraste até chegar ao topo, deixando apenas o moicano para o final. Aqui eu terminei a última mecha e fiz o outro lado da lateral do mesmo jeito. Vou fazer o contorno das mechas na parte da frente, mechas back to back, uma atrás da outra. Eu separei a primeira mecha, bem fininha, e fiz a limpeza do baby hair. Aqueles fiozinhos que nascem na frente e não cresce muito, sabe? Chama baby hair. Então eu fiz apenas a limpeza do baby hair e apliquei a primeira mecha, apenas para criar sombra na raiz e deixar aquele contraste bem legal de profundidade quando ela fizer um rabo de cavalo ou prender esse cabelo para trás. Aí eu venho com a segunda mecha, mais ou menos um dedinho. Aqui eu vou eriçar um pouco mais e vou deixar alguns pingos de contraste. Vou costurar dando umas beliscadinhas, ó, tirando alguns contrastes só, bem simplesinho mesmo. A segunda mecha venho aplicando na raiz, deixando essas pontas de fora. Nessa frente, eu fiz 3 mechas back to back. A terceira mecha, eu coloquei mais ou menos um dedinho também, fiz um eriçado bem maior e a aplicação foi a mesma coisa. Então foi 3 mechas, eu vou explicar um pouco melhor em outro vídeo. E continuo esse moicano do jeito que eu comecei lá atrás, tirando mais ou menos 2 centímetros, deixando uma sombra e faço isso até concluir toda a parte de cima. Já a última mecha, no finalzinho mesmo, eu deixei a sombra para 2 lados, né? Para não emendar uma mecha na outra, ó. Uma sombra para a parte de trás e uma sombra para a parte da frente. E vou eriçar e fazer essa última mecha do meio. Eu eriço ela um pouco mais, retirando algumas mechas em zigue-zague para deixar o contraste. Nós vamos, na realidade, fazer uma correção de toda a cor desse cabelo. No final, vocês vão entender melhor o que eu fiz aqui para que voltasse a cor. Voltando sombreamento, dando luminosidade e você vendo o contraste de luz e sombra em toda a extensão do cabelo. Eu sei que tem muitas palavras que são usadas, palavras técnicas, que precisam ser ditas e depois eu vou explicar uma por uma em outros vídeos para que vocês entendam melhor qual é a técnica que foi usada para fazer todo esse cabelo. Terminei de fazer a aplicação do retoque da raiz com o descolorante e agora eu vou separar mechas por mecha. Todas as sombras que eu deixei, eu vou separar para a lateral, porque nós vamos escurecer a ponta desse cabelo, essa ponta loira. Eu não preciso chegar na raiz, apesar de ter um pouquinho de branco, ela tem mais cabelos naturais, cabelos escuros, né, castanho, médio, mais ou menos o cabelo dela. Então, eu vou somente escurecer a parte que já foi descolorida, do meio ali para as pontas, onde tem o loiro. E isso eu vou usar, ó, uma proporção de 10 gramas de 4.0 e 20 gramas de 7.0. E 2 gramas de 0,43 para poder colocar o fundo de clareamento, para voltar o fundo de clareamento. O X de 10 volumes, proporção de 1 por 1,5, a gente mistura bem. E agora nós vamos começar a aplicar. A gente vai aplicar e vamos esfregar assim com o dedo, ó, para lá e para cá. É necessário massagear bem e depois esfregar com o dedo naquela parte de onde tem o cabelo natural e onde começa o loiro, para poder esfumar bem. E isso eu vou fazer em todas as pontas que ficou pro lado de fora. E para separar essas mechas e não sujar os outros cabelos loiros, nós vamos fazendo a técnica twist, que é você juntar as mechas, torcer elas bem torcidinhas e deixar elas para o lado para que elas não misturem com o outro cabelo. Aqui eu estou fazendo uma devolução de cor para essas pontas, devolvendo a cor natural que está na raiz do cabelo dela. Ela tem mais ou menos uma altura de tom de 4, né, um castanho médio. E eu fiz essa devolução de cor para as pontas, justamente para ter o contraste e no final ter aquela devolução de sombreamento, né, contraste de luz e sombra. Aqui eu já consegui o fundo de clareamento que eu desejava e agora eu vou passar um oxidante nas pontas para igualar
todas as mechas que foram descoloridas. Eu quero essas mechas por igual, da raiz às pontas. Então eu resolvi fazer primeiro a parte da raiz, depois as pontas que já estavam descoloridas, eu passei um descolorante um pouco mais fraquinho, para poder eu ter o mesmo resultado em toda a extensão da mecha e conseguir uma cor mais natural, sem manchas, e igualando todo o cabelo, deixando esse cabelo como se tivesse feito aquelas primeiras mechas no salão, ok? Eu fiz isso com todas as mechas. Às vezes dá mais trabalho, mas é o diferencial. O diferencial é você fazer os detalhes. Quando você preocupa com o detalhe, você entrega um trabalho melhor. Aqui eu já fui tirando os papéis no lavatório. Ficou uma parte assim no meio um pouquinho mais laranjada. O que eu fiz? Eu fui tirando e fui fazendo essa massagem, deixando esse produto nas pontas. Fiz bastante massagem ali, ó, e fui reaplicando, fui fazendo massagem e aguardando até chegar no tom que eu queria. Lavei esse cabelo, tonalizei e olha só o contraste que eu já tenho aqui. O contraste desse cabelo já antes mesmo de escovar o cabelo. Olha que lindo que ficou. Gente, isso é um diferencial enorme, tá? É sempre bom fazer tratamento em cabelos loiros, principalmente cabelos que já foram descoloridos. Eu faço antes, durante e depois para entregar este resultado. Olha o cabelo dessa cliente, gente. Olha o contraste que deu, devolvendo luz e sombra. Eu consegui terminar com muito brilho e ela ficou super satisfeita.